Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em que nós vamos analisar mais uma partida entre essas duas grandes mentes do xadrez, que, por sinal, não são humanas, né? AlphaZero, uma inteligência artificial criada pela DeepMind em parceria com a Google, para de fato fazer poderosos avanços, né, em muitas áreas. O xadrez é apenas uma delas, né? Teve também outros jogos de tabuleiro, até questão de síntese de proteínas também estão utilizando o AlphaZero, utilizando o mecanismo de Deep Learning, né? E aí, contra o Stockfish 8, o principal motor de xadrez até então na época, né, dos jogos em janeiro de 2018, né, a galera começou a botar eles dois para jogarem, aí tivemos 1000 partidas, onde tivemos vitórias para ambos os lados, muitas do AlphaZero, alguns do Stockfish, e aí liberaram alguns jogos para a gente dar uma olhada, e a gente está trazendo aqui alguns para você. Nesse jogo, a gente vai ver uma chamada da cavalaria por parte do AlphaZero. Vamos lá? AlphaZero dá início a partida com o lance D4, iniciando a partida com abertura peão-dama. Essa foi uma das partidas que não vieram do livro de aberturas, né, do TCC, Campeonato de Computadores, certo? Então a abertura foi dos dois computadores a partir de si só, ok? Então vamos lá, D4, temos cavalo F6, parte do Stockfish, C4, E6, cavalo F3, B6. É interessante que essa é uma das linhas em que o AlphaZero de fato gosta muito, né, da Índia da dama, quando jogando de brancas. Tanto ela quanto a abertura inglesa, perdão, são as favoritas do AlphaZero, né, no processo de aprendizagem. Ele destacou muito bem essas duas aberturas jogando de brancas. G3, preparando o flanquete do bispo, temos bispo B7, bispo G2, bispo E7. Depois de cavalo C3 e roque para ambos os lados, a gente vai seguindo aí a variante principal da defesa índia da dama, certo? A variante ortodoxa, inclusive. Então vamos lá. O Stockfish, nessa posição aqui, já vem logo com o lance cavalo E4. A ideia é mais para frente trocar um par de cavalos para liberar um pouco mais a posição. Disse que a posição das negras, com muitas peças no tabuleiro, fica muito restrita, né? Então as negras vêm logo com essa ideia de fato trocar um par de cavalos muito em breve. Temos bispo D2 desenvolvendo. Aqui, de acordo com a teoria, tanto faz trocar pelo cavalo ou pelo bispo, mas claro, não precisa necessariamente ser agora, né? Antes o Stockfish vem aí com D5 contra-atacando no centro, e aí o AlphaZero já toma a primeira decisão do jogo, que é de fato trocar um par de peões para deixar o centro um pouco fixo, né? Nada de tensão no centro por enquanto, deixa um centro fixo para de fato poder começar a expandir nas alas, né? O centro fica fixo e aí vão começando a jogar, fazer uso da ala do rei e da ala da dama. O AlphaZero já gosta bastante disso. Além disso, quando o centro fica fixo, né, surgem casas, por exemplo, onde pode-se instalar peças, como por exemplo um cavalo, né, um bispo aqui ficaria muito bom. Então são essas casas que surgem, que também são interessantes. A gente vai ver um uso muito grande delas nessa partida. Temos o lance dama B3 por parte do AlphaZero, né? C5 vem de novo com ideias de tensão no centro. Agora você perceba que o centro não fica mais tão móvel, né? Pode ocorrer aqui essa troca de peões alguma hora e tal. Então, quando isso acontece, a gente diz que tem uma certa tensão no centro, porque a qualquer momento pode ocorrer capturas. Bispo F4, colocando o bispo numa casa um pouco mais ativa. Cavalo vem para casa A6. O plano é aqui, depois de torre de F, D1, jogar C4, e depois que a dama vem, ganha um tempo em cima da dama com o cavalo B4, dama vem para a casa C1, dama D7, conectando as torres, né? E aqui que está, as negras têm uma posição boa, de certa forma, né? As brancas também não ficam atrás, certo? E o AlphaZero já começa os seus planos típicos, né? Ele vem com o lance H4, já ficou bem típico, a gente já viu em várias outras partidas aqui, principalmente dessas recentes, né? E nas anteriores também, das primeiras que foram divulgadas, né? O AlphaZero sempre gosta de começar a querer avançar os peões nas alas, né? Quanto mais ele avança, melhor ele julga. Então, nesse caso aqui é interessante, você ganha um certo espaço, e além disso, mais para frente pode ser bacana, né? Colocar um cavalo aqui na casa G5, por exemplo, né? Colocando pressão no campo das negras. Temos o lance torre de AC8,
A3, expulsando esse cavalo daí, né? Antes o Stockfish faz uma troca, e aí depois o cavalo volta para casa C6. Temos o lance dama B1, por vezes, né, aproveitando um pouco essa coluna aberta, e além disso já mirando essa casinha aqui H7. Torre de C é 8, torre vem para casa E1, certo? A intenção é muito em breve começar a liberar esse centro aqui jogando E4. Cavalo A5. O Stockfish também vem com ideias de, por exemplo, talvez até cavalo B3 no futuro próximo. Então, cavalo A5 fica aí quietinho por enquanto. E aqui que tá, cavalo G5. Esse é um lance muito importante do AlphaZero, né? Colocando o cavalo na excelente casa. Ressaltando mais uma vez a ameaça do lance E4. Eu não vou nem mencionar a ameaça do mate na casa H7. Acho que essa é bastante óbvia, né? O Stockfish achou melhor não trocar o seu bispo de casas escuras, ok? Até porque ela já tem uma certa deficiência nas casas escuras aqui, né? Principalmente com esse centro nas casas claras. Então esse bispo já está um pouco restrito. Você troca esse bispo muito bom, né? De fato, o Stockfish não julgou que seria a melhor linha, né? Então, para evitar tanto o mate quanto esse avanço E4 aqui, né? Ele decidiu jogar o lance F5, prevenindo essa ameaça, colocando mais um defensor aqui nessa casa. Contudo, esse lance F5, apesar de prevenir, né, ambas as ameaças das brancas, ele enfraquece aqui essa casa E5, que aí, claro, pode ser usada depois para colocar uma peça, né? A gente disse que isso é um buraco na posição das negras. E aí um buraco não pode ser defendido por outros peões mais, porque os peões já avançaram, o peão não volta. Então, muito interessante que essa partida vai ser basicamente sobre isso, né? A gente vai ver quão importante é explorar essas fraquezas que as negras vão deixando ao longo do caminho. Cavalo F3 é uma ideia interessante do AlphaZero, né? Nada de deixar uma peça, por exemplo, lá num canto, tipo, sem fazer nada aqui, com possibilidade de troca, não. Ele simplesmente, beleza, já provocou essa fraqueza, ele simplesmente volta e a gente vai utilizar ela agora de outra forma, né? Tentar utilizar ela da melhor forma possível. Seguiu o lance bispo F6, bem padrão. Torre A2, esse é um lance muito interessante, porque no lance bispo F6 você libera um pouco essa torre, né, aqui para agir, certo? Atacando esse peão. Então, essa torre aqui, né, defende, né, a torre das brancas defende esse peão. Por quê? Muito importante você pensar, não, mas a torre está atacando, mas não já tinha também uma torre aqui, né, em E1, defendendo? Sim, tinha torre em E1, mas essa torre em E1 vai ser precisada já para fazer outra coisa. Então a gente deixa essa torre em A2 muito interessante. Não é um plano que você vê necessariamente agora a utilidade dele. É um lance muito legal. Além disso, né, a gente viu que ideias de cavalo B3 também são desagradáveis. Então dessa forma você livra também depois de perder um tempo, né, com cavalo B3 e tal. Seguiu H6 por parte do Stockfish, certo? Pegando um pouco dessa casa aqui, né, não deixando nenhuma outra peça vir para cá, tipo uma troca de bispos aqui, né, algo desse tipo. Então H6 parece justo. A4, esse também é outro lance interessante, olha só, pequenininho no cantinho do tabuleiro, se você piscar o olho você não vê, né, esse lance A4, mas esse lance é muito massa, de verdade. Tipo, você pensa comigo, eu quero que você só pare um pouco, se você puder até pausar, pense só o que você acha que na estratégia, né, o que é que esse lance tem de estratégico por trás. Primeiro de tudo, esse lance ganha um certo espaço, né, você tem o controle de mais uma casa aqui, né. Para quem sabe, o AlphaZero gosta muito às vezes de colocar peças aqui, por exemplo a dama, né? Às vezes gosta de colocar a torre aqui, tá entendendo? Algo desse tipo. Então é muito interessante, tá entendendo? É bem interessante esse sentido. Mas também vai ter um recurso surpresa, tá? Que a gente só vai ver já, agora não. Seguiu dama E6, nesse caso por parte do Stockfish. E aqui que tá, começa agora uma bela manobra do AlphaZero jogando o lance rei H2. Muito bacana essa manobra do AlphaZero. Começa bem tranquila, né? Bem calminha com o lance rei H2, mas preste muita atenção que é uma verdadeira lição de estratégia. O Stockfish agora, ele entra meio que no modo de espera, né? Ele não sabe muito o que fazer, porque de fato não tem muito o que fazer nessa posição, não tem nada de imediato. Então o Stockfish fica só indo e voltando com as peças. Por exemplo, bispo C8, certo? A torre vem para casa H1, preste muita atenção. Depois de cavalo C6, temos o lance H5. Muito importante esse lance, fixando de fato essa fraqueza aqui, né, em G6. Perceba agora que existem muitas casas fracas na posição, né, das
das negras, então as brancas vão controlando várias casas aí que são muito importantes nesse caso. E essa casa G6 aqui vai ser de fundamental importância no decorrer do jogo das brancas. Então preste muita atenção como o AlphaZero explora isso. O Stockfish ainda fica se mantendo no modo de espera, no modo defensivo, jogando Rei H8. Se ele tenta jogar algo do tipo aqui, Dama F7, por exemplo, atacando o peão, né? Simplesmente Rei G1, volta para o seu cantinho e a torre está defendendo o peão ali, certo? E pode seguir a mesma manobra que vai seguir no jogo, tá? Uma manobra bem legal com o cavalo. Além disso, é importante notar que sem o lance torre A2 aqui, né, de antes, esse peão aqui de E2 não estaria sendo defendido, e aí essa torre de não poderia estar aqui em H1, porque senão ia perder um peão aqui muito importante, né? Então aquele torre H1, alguns lances antes, só foi possível graças ao anterior torre A2 defendendo esse peão aqui também. Então vamos lá, depois de H5 tivemos o lance Rei H8, ficando nesse modo de espera, certo? E aqui que tá. Modo de espera, então, dá muito tempo de o AlphaZero fazer o que quiser. Então o AlphaZero começa a fazer a manobra. Cavalo G1. Muito bacana mesmo. Tu já sabe, né? Já dá pra ver onde é que esse cavalo vai parar. A ideia é jogar cavalo H3, cavalo aqui, e depois colocar um cavalo nessa brilhante e excelente casa em G6. Quer ver como vai seguir? Tenha muita calma. Depois de Dama F7, você tem que defender esse peãozinho ali, porque sem o peãozinho ali o seu cavalo não fica na casa G6. Então como é que você defende? O cavalo saiu, a gente pode colocar o nosso bispo, que adiciona também uma defesa em E2, mas também agora defende o peão em H5. Temos o lance torre D8, de novo, só movendo peça para cá e para lá, não tem muito o que fazer. Cavalo vem para casa H3, né? O cavalo continua a manobra de chegar na casa G6. Rei G8, mais um lance de espera. E olha só que interessante agora. Lição de estratégia, cara. É uma coisa assim. Você pensa, um computador e tal, essa coisa, mas dá pra gente tirar lições valiosas pra gente. Olha só, tu quer colocar um cavalo ali na casa G6. Tem um bispo na frente. Você não pode jogar o cavalo pra lá ainda. Então o que você faz? Simplesmente tira o bispo da frente. Bispo C1, fantástico. Simplesmente abrindo caminho para o cavalo, né? E além disso, a gente vê agora mais uma função daquele lance de peão que a gente teve antes, o A4, né? Lembra que seguiu o lance A4 aqui na posição? Essa casa A3 aqui agora fica disponível até para um bispo atacar aqui nessa excelente diagonal. Tá bonita, tá? Essa diagonal tá chamando o bispo para ela. Então, bispo C1, lance muito bom, com ideias aí, quem sabe de bispo A3 mais para frente, e com a ideia de colocar o cavalo na casa G6. Fantástico, uma excelente lição do AlphaZero. Torre de F vem para casa E8. O AlphaZero é muito interessante também que o AlphaZero não se apressa, né? Ele simplesmente vai tentando. Aí agora entra a parte de computador, né? Da inteligência artificial, começa a entrar. Porque o AlphaZero ele gosta de tentar explorar todas as fraquezas do oponente, gosta de tentar explorar todas as casas fracas, gosta de tentar pegar toda a vantagem que ele pode. Então ele joga o lance Dama B5. De novo, fazendo uso de uma casa fraca, assim, de certa forma, né? Se digamos, apoiada pelo seu peão, colocando as peças bem pertinho das outras do seu oponente. Bispo B7, né? Vai deixando as peças tipo uma condicionada à outra, né? O bispo fica defendendo o cavalo, aquela coisa toda. Então, a torre vem para casa D1, certo? Proteger um pouco desse peão aqui, porque às vezes existem linhas táticas aqui com bispo toma, né? Uma vez que ele está defendido apenas por um peão, e aqui tem a questão de cavalo tomar em cima da dama aqui, né? Quem sabe talvez cai esse peão, às vezes cai esse bispo e tal. Então, para evitar táticas como essa, tem algumas linhas que às vezes isso é possível. Então, torre D1, mantendo tudo em ordem, né? Mantendo a casa em ordem. Cavalo vem para casa A5, ok? De novo, ainda assim um lance de espera, né? Também não tem muito o que ser feito aqui nessa posição. Cavalo A5, e aqui que tá. A dama volta para casa B1, já meio que forçou um pouquinho, né, do que queria. Agora ataca esse peãozinho aqui, que é defendido com o lance bispo C8. Cavalo vem para casa F4, aí o plano continua agora. Cavalo F4, bispo G5, né? Aqui que tá. Só mencionar aqui, porque com o bispo G5, beleza, você não vai deixar trocar por esse cavalo, que vai ser muito monstruoso aqui, mas vai ser trocado esse par de bispos aqui agora, né? E aí, com essa decisão, depois de cavalo G6, bispo toma, dama toma em C1, é uma posição de certa forma um pouco comprometedora, porque lembra que a gente mencionou antes que
o Stockfish não queria trocar o par de bispos e tal, aquela coisa, justamente por isso, né? Perceba que esses peões aqui, eles restringem muito o bispo das negras, né? Então, ela fica meio que com um bispo ruim, certo? Assim, não necessariamente ruim, tipo, nossa, tá perdendo o jogo e tal. Fica uma posição assim, a longo prazo, ruim. É isso que a gente quer dizer, tá certo? Depois de bispo E6, a posição ainda é bastante sólida, tá? Se você colocar, para analisar no seu Stockfish 10 já, se você colocar alguma coisa do tipo, ele vai lhe dizer que está mais ou menos igualada, vai dizer que as brancas estão um pouquinho melhores, tá entendendo? Mas nada assim, nossa, tá vencendo, nada do tipo ainda. Esse cavalo aí é a longo prazo também. Vamos ver o que acontece. O Alfa Zero tem um longo caminho, né, para fazer, tentar otimizar as peças, então ele começa. Cavalo E5, dama vem para casa C7, torre B2, olha só, tem uma coluna aí semi-aberta, vamos colocar nossa torre nela, né, otimizando as peças. Cavalo vem para casa B7, e aqui que tá, torre B5, esse é um lance bem interessante, colocando mais pressão ainda nesse peãozinho central, em D5, né, mas que é uma tendência muito interessante do Alfa Zero, né, que é justamente tentar ficar muito próximo das peças, né? Por exemplo, a torre é uma peça mais valiosa, uma das peças mais valiosas do jogo, né? Após a dama, em termos de força. Então, você colocar ela aqui assim, você está sujeito a ataques, né? Como por exemplo, peão, cavalo, coisas do tipo. E o Alfa Zero parece que não tem muito medo disso, né? A gente não vê isso muito nos jogos humanos, a gente vai ver de novo já isso. O lance que seguiu foi o lance cavalo A5, ainda meio que esperando e tal, aquela coisa toda. Aqui vamos ver algumas alternativas. Se é algo do tipo cavalo D6, por exemplo, atacando a torre, é muito interessante esse lance aqui, ó, torre toma, né, com ideias inclusive bastante semelhantes à da partida. Por exemplo, depois de bispo toma, é mais ou menos isso a ideia do Alfa Zero desde o início, ficar com essas peças fantásticas aqui no tabuleiro, certo? E o Alfa Zero tem bastante compensação nesse caso aqui, principalmente nesse caso onde as casas claras estão muito enfraquecidas mesmo. Se aqui nessa posição, depois de torre B5, algo do tipo A6, você simplesmente volta e esse peãozinho aqui está um pouco mais enfraquecido, né, também. Então é interessante, torre B5 parece um lance com bastante utilidade. Depois de cavalo A5, tivemos o lance dama F4, trazendo a dama, ativando a dama o mais rápido que pode. E aí depois de cavalo B3 tem também a questão de jogar cavalo G6, convidando para uma troca de damas, né? Uma troca de damas favorece bastante o Alfa Zero nessa questão de estratégia, de levar para um final ganhador. Dama C6, o Stockfish recusa. Dama E5, de novo, aquilo que eu acabei de mencionar, né? O Alfa Zero gosta de avançar mesmo as peças dentro do campo inimigo, colocar perto das outras peças, né? Aqui agora não é possível mexer com o bispo por causa de cheques como esse daqui, né, do cavalo. Enfim, bem interessante mesmo essa característica do jogo do Alfa Zero. Vamos lá, dama D7, vai seguindo aí, E3, cavalo volta para casa A5, bispo G2, cavalo B7, a torre vem para casa A1, depois de rei H7, temos o lance cavalo F4, agora atacando esse bispo aí, né? Não vamos deixar fazer nada desse tipo, então vamos lá, bispo volta para casa G8, e aqui que tá, a ideia é essa agora, a ideia desde o início, que o Alfa Zero tinha de fato, uma ideia que a gente também já viu em outras partidas, mas que nessa é realmente muito interessante para fazer o cavalo simplesmente reinar no tabuleiro, né? Ela joga o lance torre, toma em D5, não se importando de novo em entregar material para consolidar suas vantagens, né? Depois de bispo toma torre, dama toma em D5, e aí convidando ainda para uma troca de damas, porque sabe que nesse caso de final de jogo a vantagem está com ele, né? Apesar do material não estar, mas sabe que nesse tipo de posição, né, o Alfa Zero tem noção de que um par de bispos que um par de torres não vai se coordenar tão bem contra a fortaleza das brancas que as brancas têm. Então muito interessante mesmo, né? Principalmente o fato das brancas terem um bispo de casas claras e as negras estarem tão fracas, né, tão enfraquecidas nessas casas claras. Siga o cavalo D6 nessa posição, porque o cavalo também está sendo atacado duplamente lá do outro lado. Então o bispo vem para casa H3 aí, né, com ameaças nesse peãozinho, mais pressão ainda nesse peãozinho. Torre vem para casa E7, cavalo G6 atacando a torre,
que vem para casa F7. Aqui não adianta muito, né? O cavalo vem para casa E5, perceba como o cavalo reina absolutamente no tabuleiro. Dama B7, o Stockfish permite, né, de certa forma, a entrega de material de volta, né, trocar material e tal, sabe que ajuda na defesa, mas o Alfazar não tá nem aí. Bispo G2, vindo para a troca de damas, que de fato acontece. E aqui a gente chega naquela mesma posição, naquela mesma ideia de posição que a gente viu antes, né, nas análises. Vamos lá. Final do jogo agora. Seguiu torre C7, rei vem para casa G2, cavalo E4, e aqui faz, não, você está querendo, né, atacar meus peão demais e tal, nada disso. Vou trocar aqui, e aí quando eu troco meu bispo pelo teu cavalo, simplesmente meu cavalo reina aqui no tabuleiro, e fica absolutamente incrível. Ainda seguiu F3, com as trocas aí, né? Torre E7, cavalo vem para casa G6, torre volta para casa B7, com ideias de tentar ativar as torres, porque o Stockfish tem ciência de que essas torres não estão conseguindo conectadas, né? Elas não estão conectadas, elas não conseguem fazer muita coisa, principalmente por ter muitos peões ainda aqui e tal, então elas têm que meio que tentar abrir linhas, trocar peões nesse caso. O Stockfish depois de... o Alfazar depois de jogar E4, tem a resposta do Stockfish, que é o lance B5, indo para a troca de peões aqui, ativando um pouco mais a torre. A ideia agora do Stockfish, né, seria, por exemplo, jogar o lance torre B3, atacar esse peãozinho aqui, que está cravado pelo rei. Perceba aqui, nesse caso, olha só, como é interessante esse caso aqui do Alfazar. Você faz, o Alfazar tem um cavalo belíssimo aqui na casa G6, muito interessante mesmo, muito bem avançado, gastou muito tempo para colocar ele ali. Aí o que é que você faz? Você deixa ele ali? Não, você simplesmente traz ele de volta para ajudar na defesa. Cavalo F4, né? Mas lá ele não estava fazendo muita coisa ainda, estava totalmente desconectado, e aqui não, aqui o pessoal vai precisar dele. Depois de torre B3, cavalo E2, defendendo o peãozinho. Siga o lance torre A8, as negras também defendem o peão delas, mas aí que tá. Depois do lance torre A8, o Alfazar vê que tipo tá totalmente favorável a ele. Por quê? Porque se essa torre sair daqui, esse peão vai embora, certo? E aqui o que acontece? Esses dois peões centrais aqui, tem o que na frente deles? Nada, né? Simplesmente avançar, meu amigo, agora. Avançar para a coroação. Então, a vitória vem justamente desses peões centrais. Para você ver quão é importante o domínio do centro. Depois de E5, temos A5. Cada um começa a avançar seus peões agora aonde tem peão, né? A4, o Stockfish vai tentando avançar o peão lá na coluna A, mas não adianta. D6, A3, D7. Olha as ameaças aí, né? O Stockfish ainda tenta trazer o rei para ajudar na defesa. Rei G8, torre vem para casa D1, ameaça na promoção. A outra torre volta para evitar isso. E depois de E6, temos o lance rei F8. E aqui como é que se vence agora? O último lance da partida, cavalo D4. E a partida é encerrada. Por quê? Porque tem uma vantagem muito grande para as brancas nesse caso. As brancas vencem essa posição tranquilamente, tá? Uma ideia para você ver. Qualquer lance que as negras façam aqui é ruim, leva à derrota, tá? Por exemplo, se você faz, para você ver, a primeira ideia, por exemplo, do computador é jogar o lance torre B6, né? Por quê? Porque essa ameaça aqui agora de cavalo C6 e coroar o peão é muito forte, né? Então torre B6, também com ideias até de tomar esse peãozinho aqui em E6 às vezes. Depois de torre B6, você faz, eu não posso jogar meu cavalo em C6 agora, porque a torre está tomando, eu jogo em F5, ameaçando agora o lance A7, que também é muito forte. As negras tomariam, depois da promoção, né? Ganha a torre lá em cima. Torre E8. Torre poderia voltar para D2, nada de trocas, porque esse peão precisa ser separado ainda. Depois torre A8, torre A2. E aí as brancas continuariam, né? Esse peão aqui cai, muito simples. Se a torre sair aqui para algum canto, esse peão cai também, né? Peão de A3, enfim. O jogo continua totalmente ganho para as brancas aqui nesse caso. Mas é isso aí. Essa foi a partida de hoje, um vídeo sem dúvidas muito interessante, uma partida muito instrutiva, eu diria, que realmente trouxe a cavalaria, né, fazendo uso aí da cavalaria em casas enfraquecidas na posição do inimigo, né. Realmente acho que é uma verdadeira aula de estratégia, isso daí, né? Não minha, uma aula do Alfazar. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, clica no like, porque aí a gente tem uma ideia, né, que você está gostando do nosso trabalho. E além disso, se inscreve no canal, cara, porque você não vai perder nenhum vídeo novo que a gente lançar, beleza? Forte abraço e a gente vê muito em breve.